Olá, gente. Espero que vocês estejam bem. Meu nome é José Costa Júnior, sou professor de Filosofia e Ciências Sociais do IFMG Campus Ponte Nova, e essa é a primeira aula do curso de Ciências Humanas do curso pré-IFMG, aqui na plataforma Mais IFMG. Eu dou as boas-vindas a todos aqui para a nossa disciplina. Eu espero que seja proveitoso o nosso curso para vocês e que seja uma jornada de muito aprendizado. De maneira geral, nós vamos tratar aqui de temas complementares às aulas de História e Geografia, que vocês vão assistir aqui também na plataforma, dialogando com áreas do conhecimento como a filosofia, a sociologia, a antropologia e a política. Nosso objetivo aqui é oferecer conhecimentos amplos e que sejam estimulantes para que vocês possam ter um bom resultado no processo de seleção dos institutos federais. Eu fico sempre à disposição, tanto pela plataforma quanto pelos outros meios de contato, e eu espero que seja um momento e uma oportunidade de aprendizado e reflexão para todos nós. O nosso curso de Ciências Humanas é voltado para jovens que estão na finalização do ensino fundamental, né, que têm pretensões de exames ou processos seletivos de variadas instituições, principalmente para os institutos federais, como eu falei há pouco. Eu sou professor, como eu disse, aqui no IFMG, no campus Ponte Nova, né, e trabalho com estudantes do ensino médio integrado e também com estudantes do curso superior. Nós desenhamos esse curso pensando, né, em vocês que estão pleiteando uma vaga agora, e a nossa expectativa, né, de maneira geral, é que vocês tenham um, um bom aproveitamento nesse momento. Então, nessa primeira aula, né, de maneira geral, eu gostaria de conduzir aqui, né, a partir dessa questão, né, sobre a ciência, né, a gente vai pensar um pouquinho sobre a ciência nesse nosso primeiro encontro. E a pergunta que abre a aula, né, é se nós podemos confiar na ciência. De maneira geral, a ciência, né, como vocês leram no texto, no e-book, né, na plataforma, ela ocupa um lugar central no nosso modo de vida, né, no modo como nós vivemos hoje aqui no século XXI. A ciência tem um papel central, e a gente confia muito na ciência de maneira geral, né? A gente confia muito, tanto é que quando a gente diz que algo foi cientificamente comprovado, as nossas expectativas em relação àquele fato mudam, né? Nós passamos a ter mais confiança, a valorizar um pouco mais aquilo. Só que nesse momento, nessa primeira aula, né, eu gostaria de chamar a atenção para vocês de uma perspectiva histórica, né, nem sempre foi assim. Né, para a ciência passar a ser valorizada, ela teve que mostrar seus resultados. Né, num primeiro momento, quando nós começamos a pensar no papel da ciência, ela foi negada, né, e até que ela consiga, até que o cientista, a figura do cientista passe a ter esse respeito nas sociedades, isso vai demorar um pouco, né, isso não é automático. A gente precisa pensar nesse processo, né, em que a ciência passa a ter uma certa confiabilidade. Então, esse é o primeiro ponto aqui da nossa exposição, né, sobre a prática científica, é que a prática científica, de maneira geral, envolve uma tentativa de compreensão da realidade, né, principalmente a partir da observação e da experimentação. A gente observa as dinâmicas de como que o mundo funciona, o que tem no mundo, o que dá se eu juntar isso com aquilo, né? Que reparem o caráter experimental da prática científica, né? Então, essas duas frentes, observar e experimentar, são constantes, né? Nessa tentativa de compreensão da realidade. Reparem que eu falei aqui em tentativa, né? Não necessariamente a ciência vai nos revelar todos os mistérios da realidade. Né? Essa ideia de que a ciência já nos revelou tudo, ou só a ciência pode nos dar respostas, é uma ideia que também ela não encontra respaldo, né? Porque a ciência tem limites, né? E que são os limites da própria humanidade. A gente vai ter uma série de questões que ainda vão ficar em aberto, né? Mas é inegável que a ciência, nesse momento, a ciência é fundamental para o nosso encontro, né? A gente depende do desenvolvimento técnico-científico, a gente depende aqui de uma série de fatores para poder estar junto aqui pela internet, numa aula gravada, né, com todos os elementos tecnológicos que envolvem aqui a nossa aula. Então, a ciência aqui, ela tem resultados, mas ela não é capaz de revelar absolutamente tudo, né? Quer dizer, ela tenta fazer exercícios de predição, a gente pode pensar na meteorologia, ou até exercícios de ampliação da vida humana, como a medicina, né, tem trabalhado tão bem. Então, nesse momento, né, para que a gente possa compreender as variadas ciências, né, as ciências exatas, as ciências naturais, as ciências humanas, a gente precisa ter essa compreensão de que envolve os limites da nossa própria humanidade.
para compreender a ciência e pensar a ciência, compreender e repensar, né, o que a ciência pode nos dar, o que a ciência não pode nos dar, né, e hoje, né, nós vivemos um contexto em que muitas vezes há um certo negacionismo, né, por não compreender o que a ciência é capaz de fazer e como, né, a gente está aqui estudando geografia, história, né, umas duas ciências humanas, que se vinculam também às ciências naturais, no caso da geografia, o que a ciência pode nos dar, né? Ao não compreender isso, pode ser perigoso, por a gente não entender como que a ciência trabalha, né, os limites da própria ciência, e entrar numa esfera de negacionismo, que é um ponto que ameaça o nosso tempo, né? Curiosamente, isso é paradoxal. No momento que a gente está mais avançado na história do desenvolvimento técnico-científico, com todas as suas limitações, é claro, alguns movimentos das nossas sociedades vão passar a promover atitudes de negacionismo. O que é negacionismo? A gente pode pensar no exemplo de vacinações. Alguém pode vir a negar, né, o valor ou o efeito da vacinação e nem se negar a tomar a vacina. Isso seria uma forma bem elementar de negacionismo. Repare o perigo disso, né? Eu nego os resultados da ciência, ou por não entendê-los, ou por ser orientado por uma outra voz. Isso é extremamente perigoso, né? Um negacionismo. É interessante pensar aqui o quanto a gente precisa ser cuidadoso quanto a isso. Então, talvez um principal ponto para evitar o negacionismo é entender como a vacina foi produzida, quais são os riscos ou talvez esses riscos nem existem, né? É um passo fundamental aqui, é esse, é entender como a ciência funciona. Então, nesse primeiro momento, né, eu peço atenção para vocês no texto sobre a compreensão da prática científica como uma prática humana, né, uma prática limitada, pautada pela observação e pela experimentação, que tenta, através desse método científico, revelar, né, como a realidade funciona, né, o que acontece, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, né, por que os fenômenos acontecem, né, por que as coisas caem. A gente foi descobrir depois que é a ação da gravidade, né, quer dizer, reparem, é uma tentativa aqui de compreensão de como o mundo funciona, né, pautada na observação e na experimentação. Esse seria o primeiro aspecto aqui nas nossas aulas a se revelarem, né? A gente pensa nas ciências humanas, na história, por exemplo, é a tentativa de entender o que os seres humanos do passado fizeram, quais foram suas atitudes, as suas mentalidades, para que o mundo se desenvolvesse da maneira como ele se desenvolveu. Né? Quer dizer, reparem, é uma tentativa aqui de aproximar, de entender o que estava acontecendo. Né, o que aconteceu para que as coisas se tornassem dessa forma. Então, a preocupação da ciência é encontrar essas fontes, essas evidências, entender o que causa o quê, né? Se toda ação gera uma reação, entender esses procedimentos para saber como que a realidade funciona, ok? Obrigado pela atenção e eu espero vocês na nossa próxima aula. Até mais!